Amém, queridos? Então é com muita satisfação e com tranquilidade que eu vou dividir este tema com vocês. O pastor Josimar e a pastora Marisa são amigos preciosos do meu coração. São pessoas prósperas, abençoadas, trabalhadoras, assim como vocês. Então nós somos uma igreja que a gente tenta viver, não é que a gente tenta, a gente quer viver o evangelho pleno. E o evangelho fala de todas as áreas da nossa vida. Jesus não nos alcançou apenas para arrumar alguma área da nossa vida, para nos fazer melhor em alguma área, mas a plenitude do evangelho. Deus quer nos transformar, quer nos moldar, quer mudar a nossa pessoa, o nosso ser, nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. E Jesus ensinou muito sobre finanças. Ensinou seus discípulos, ensinou as multidões, ensinou todas as pessoas sobre finanças. Porque para tudo neste mundo, em primeiro lugar, nós precisamos das bênçãos de Deus. Mas nós precisamos, a Bíblia diz, que somos mordomos dos recursos de Deus. Precisamos administrar com sabedoria. Porque se não valorizarmos o pouco que tem, nós vamos perder. Amém, queridos? Então, o primeiro passo, coloca aí, é bem-vindo, né? Nós temos um curso, não, volta lá, querida, por favor. Nós temos um curso na nossa igreja sobre fé e finanças e liberdade financeira. Qual é o maior desafio para nós hoje? É ter liberdade financeira. Sabe, queridos, ter liberdade financeira, ela vai abençoar tudo aquilo que você tem para fazer. Às vezes, não é ganhar muito que nos torna prósperos e abençoados. Não é só a pessoa que ganha muito que tem liberdade financeira. Se ele ganhar muito e não souber administrar os seus recursos, ele não tem essa liberdade. Vai virar um caos a sua vida. Porque o grande segredo, eu tenho algumas formações aí na área financeira, mas resumindo tudo, o grande segredo é você gastar menos do que você ganha. Isso tem sido um desafio para muita gente. A maioria não sabe quanto ganha e nem quanto gasta. Você já colocou, você já fez as contas de quanto você gasta por mês? Você tem noção do quanto você gasta? E do quanto você ganha? Para mim, eu sou funcionário CLT, então tenho lá o salário todo mês, fica mais fácil. Mas e para os autônomos? Para quem trabalha por conta? Você tem noção do quanto você ganha? Do quanto você pode gastar naquele mês? Ou durante o ano inteiro? Então, o nosso desafio que eu quero dividir com você hoje é ter o controle e o planejamento das suas finanças. Coloca para mim a próxima projeção. Nós vamos ver aqui que todas as áreas da nossa vida aqui nesse desenho, aqui representa tudo que você faz, tudo que você tem. Tudo parte de um planejamento e de um controle. Eu e você, nós precisamos saber o quanto nós ganhamos, o quanto nós podemos gastar. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a alma generosa, esta prosperará. Só que o que me impede de ser generoso? O que impede muitas pessoas de ser generosas? Falta de recurso. Existem pessoas que, com aquele pouquinho que ela tem, ela consegue dividir. Já viu pessoas assim? Agora, existem pessoas que têm muito e também não conseguem dividir. Então, não é questão de ter muito ou de ter pouco. A questão é de ter um coração generoso. Mas para que esta generosidade nasça, que ela brote aí no seu coração, nós precisamos ter os princípios da palavra. Tudo que eu vou dividir com você nesta manhã está na Bíblia, é bíblico. Não vou inventar nada, não vou incluir nada, tudo é bíblico. Então já coloque este primeiro ponto no seu coração. Deus quer que você seja um bom administrador dos seus recursos. Você precisa ter planejamento e controle.
Desde o cafezinho que você toma, até as maiores coisas que você quer comprar. Você precisa ter este controle, porque ele vai te mostrar. Quando temos um controle financeiro, nós podemos planejar uma viagem, nós podemos planejar uma comemoração de aniversário. Quando a gente tem uma vida financeira equilibrada, quando a gente tem uma vida financeira, assim, saudável, você pode adquirir boas coisas, você pode comemorar lá e planejar as suas férias, você pode planejar e comemorar o aniversário de casamento, você pode abençoar o seu filho com uma nova graduação, você pode investir em você mesmo com uma atualização em cursos. Então, a vida financeira equilibrada, uma boa gestão, ela vai te proporcionar coisas boas. Eu e você, nós precisamos disso, porque é do desejo de Deus darmos, Deus quer dar a nós essas coisas. Como que nós estamos vivendo? Como foi o seu ano passado? Como foi o meu ano passado? Eu quero viver da mesma forma? Ou eu quero avançar? Eu quero começar, alcançar coisas novas? Sabe, queridos, quando nós temos problemas financeiros, eles se tornam gigantes e eles começam a afetar outras áreas da nossa vida. Eles começam a minar a nossa fé, eles começam a minar o nosso casamento, eles começam a minar os nossos relacionamentos e eles vão nos fazer patinar e patinar. Antes de continuarmos aqui, você acha que é importante você aprender sobre essa área da sua vida? Agora, você tem sonhos e projetos? Você quer ter um bom planejamento e um controle financeiro? Então nós vamos continuar. Segundo slide, por favor. Primeiro passo para ter uma liberdade financeira, eu preciso ter uma vida financeira controlada, uma vida financeira administrável. Então eu preciso ter um planejamento e um controle financeiro. O que é o planejamento e o controle financeiro? Eu coloquei aqui. É pessoal, é definir uma estratégia para a tomada de decisões a partir de uma utilização de alguma ferramenta. Você precisa ter este controle em algum lugar. Sabe, queridos, você precisa começar a marcar o que você ganha e o que você tem das suas despesas para você administrar, para você controlar os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis. Você precisa ali ter este controle em algum lugar. Este controle, esta boa gestão vai te ajudar a cumprir o seu projeto de vida. Ele vai levar você a tomar decisões corretas. Então, você consegue colocar num papel, num aplicativo, em uma planilha, o que você tem para pagar todo mês? Você consegue mensurar ali, começando pelas suas despesas fixas, o que você tem para pagar todos os meses? Exemplo, aluguel, prestação da casa, prestação do carro, despesa de alimentos, despesa com água, com luz, com internet, despesa com a faculdade, matrícula lá da escola do filho, a mensalidade da escola do filho. Você consegue colocar ali num papel tudo aquilo que você tem para pagar todo mês, saindo ou não saindo de casa. Todo mês você tem aquela quantia fixa para pagar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando eu fiz isso lá em casa, há alguns anos, já é uma prática, e eu chamei a minha filha para ver, ela falou, porque na minha planilha tem quanto eu gasto, quanto eu ganho, juntando o meu salário da minha esposa, e aí mostra para mim o quanto sobra. O quanto sobra é aquilo que eu posso gastar com as despesas variáveis, com alguma coisa que eu quero comprar, fora daquilo que eu já tenho para pagar todo mês. E aí eu chamei minha filha,
e mostrei para ela, ela falou, nossa pai, você e a mamãe ganham tudo isso? Eu falei, graças a Deus, né? Aí quando ela viu que a gente gastava, nossa, a gente também gasta tudo isso? Não está sobrando quase nada, pai. Eu falei, então é dentro desse que sobra, que a gente vai melhorando a nossa vida, que a gente vai construindo a nossa vida. Então, primeiro, você precisa ter lá o seu planejamento financeiro, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua realidade. Eu só vou ter um controle e uma gestão financeira quando eu tiver um salário de 10 mil reais. Se você não for fiel no pouco, sobre o muito você não vai conseguir fazer. Se você não projetar enquanto ganha pouco, quando ganhar muito também não vai conseguir projetar. Porque quanto mais ganhamos, mais nós gastamos. É fato, foi assim. Eu achava que quando eu atingisse um valor X, ia me sobrar dinheiro. Eu atingi e não sobrou. Porque a gente sempre gasta mais do que a gente ganha. Então faça o seu controle financeiro de acordo com o seu perfil. Eu até citei lá na nossa igreja o exemplo de uma família, que o rapaz ele trabalha como gari, sabe? Gari, aquela profissão gari. E ele uma vez lá conversando com ele abriu lá o valor financeiro que ele ganha. E ele não ganha muito, só que esse rapaz ele tem casa própria, ele anda de carro bom, ele não é endividado, e a filha dele estuda, e ele não tem dívidas. E tem muita gente que ganha mais de 10 salários mínimos e vive endividado, vive enrolado financeiramente falando. Você já viu exemplo assim? Eu já passei por isso, uma fase da minha vida que a gente vivia enrolado financeiramente falando. Quando isso acabou na nossa vida, na nossa casa? Quando a gente começou a planejar e ter o controle, de acordo com a nossa realidade. Não adianta eu sonhar e querer ter um controle financeiro e projetar coisas de acordo com a realidade do vizinho. Eu vou projetar aqui que eu quero ter o mesmo carro que o vizinho tem. A gente não sabe da realidade financeira dele, do poder aquisitivo do vizinho. Então, meu querido, planeje de acordo com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. A sua realidade é o sonho de muita gente. Tem muitas pessoas que vão morrer sem alcançar o que você já alcançou. Tem muitas pessoas que queriam ter o emprego que você tem, o salário que você tem. Tem pessoas que ainda estão desempregadas. Então é possível você ser abençoado com os recursos que você tem hoje, com a vida que você tem hoje. Eu e você, nós só precisamos fazer uma coisa: organizar as nossas finanças, planejar as nossas finanças. Então, um bom controle financeiro vai nos dar uma melhor qualidade de vida. Você concorda com isso? Você está entendendo o que você está ouvindo até agora? Tem sido bom para você até agora? E nós vamos apertar aqui mais um pouquinho, vamos entrar em outras áreas e vamos começar a cutucar aqui, para que você saia neste ano planejando, alcançando, construindo. Mas antes de comprar, antes de vender, antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus, planeje, faça contas. Eu e a minha esposa, nós estamos colhendo exatamente este mês algo que a gente planejou o ano passado. E o nosso ano já começou com boas notícias, com algumas conquistas, mas frutos do que fizemos no ano passado. Sabe, uma boa gestão o ano passado já começou a possibilitar a mim e a minha esposa algo que a gente estava sonhando. E eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou o cara, que eu sou o bom. Não, nada disso. Eu sou trabalhador também igual a vocês. Mas a gente conseguiu porque nós levamos a sério. Não brinque com os seus recursos. Não brinque com a sua administração financeira. Ela destrói casamento. Ela destrói famílias. Muita gente tem o casamento destruído por causa da má administração financeira. E o diabo, queridos, ele adora quando a gente administra mal, quando a gente não consegue
proporcionar para a nossa família algo melhor, quando a gente não consegue ser dizimista, quando a gente não consegue ser ofertante por causa de uma má administração financeira. Tem pessoas que têm o coração bom, são fiéis a Deus, mas chega lá no fim do mês, não sobra nada, e ele não consegue ter o privilégio, o prazer de entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque nunca sobra. E aí ele não sabe o que fazer. Veja como é importante uma boa administração financeira. Amém, queridos? Então, primeiro passo, você precisa, nós precisamos ter este controle. Ter este controle financeiro. Não sei como que você vai fazer, se você é um cara aí igual à juventude, né, um cara descolado que mexe aí com a tecnologia, se você vai usar um aplicativo, uma planilha, uma folha de caderno, um papel de pão, mas em algum lugar você precisa marcar, você precisa ter esta ferramenta. Olha lá, o próximo slide, o que é por que você deve ter um planejamento financeiro. Por que você acha que deve ter o planejamento financeiro? Só para suas finanças irem bem? Só porque eu estou falando aqui, você acha que deve ter esse planejamento financeiro? Não. Sabe por quê? Porque é bíblico. Olha lá. Cadê? Coloca lá o próximo. Por que eu preciso ter um planejamento financeiro? Não está aqui? Volta, deixa no próximo lá que eu vou ler aqui na minha projeção aqui. Eu preciso ter um planejamento financeiro porque ele é bíblico. É da vontade de Deus que você faça um planejamento financeiro. Olha o que está escrito, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quem está dizendo isso aqui para nós? Jesus Cristo. Ele está dizendo, antes de construir, antes de projetar, antes de comprar, antes de vender, antes de fazer qualquer coisa, calcule, primeiro não se assenta e calcule. Nós precisamos parar, calcular, planejar, junto com a esposa. Sabe, uma vida, um casamento saudável, o homem não pode planejar sozinho. Ele precisa chamar a sua esposa, ele precisa chamar os filhos, planejarmos juntos, sonharmos juntos, ter metas juntos. Lá em casa não existe o meu dinheiro, o dinheiro da minha esposa. É uma só carne, uma só pessoa, um só dinheiro, uma só administração. Minha esposa não trabalha fora, ela trabalha mais do que aquele que trabalha fora. O serviço de casa, ele nunca acaba. O serviço de casa, misericórdia. E a gente consegue trabalhar porque a esposa está lá dentro de casa, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Leve em consideração a opinião da sua esposa. Leve em consideração os sonhos da sua família. Projete junto com todos. Faça planos para a família toda, para a casa toda. Isto é você sentar, calcular e ver se você vai conseguir. Faça planejamento conforme o seu passo, a sua perna. Não planeje algo longo, alto demais. Tem planejamento a curto, a médio e a longo prazo. O curto prazo, planeje sempre aquilo que você consegue alcançar com facilidade. Aí você vai se aprimorando, você vai crescendo, você vai melhorando. E você vai colocando ali as suas prioridades no seu orçamento. Sabe, queridos, quero deixar um texto aqui para o seu coração. Olha o que diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Se nós não tivermos uma boa administração financeira, nós vamos virar escravos do dinheiro. Jesus está falando aqui. Ele será o nosso Senhor. Quando a vida financeira é desequilibrada, Ele começa a mandar em nós. Porque a nossa vida, você é uma pessoa trabalhadora. Você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa fiel. Você vai trabalhar e trabalhar muito para cumprir os seus compromissos financeiros, para honrar os seus compromissos financeiros. Aí você se tornará um escravo do dinheiro, porque você vai ter que trabalhar cada vez mais para pagar os seus compromissos. Você não vai ter tempo para curtir a sua família. Você não tem tempo para ir à igreja, para ir à célula, para planejar uma viagem. Por quê? Porque você tem que trabalhar, porque você tem muitos compromissos financeiros. Tem muitas parcelas a serem pagas. Porque não há controle, não há um planejamento. E aí a sua vida virou trabalho, você virou escravo do dinheiro. Então não preciso trabalhar? Não, nós precisamos. Do suor do nosso rosto, nós vamos comer as bênçãos de Deus. Nós precisamos trabalhar. Digno é o obreiro do seu salário. Há tantas outras promessas de Deus em relação ao trabalho. Mas Deus quer que enquanto você trabalhe, você tenha tempo para curtir a sua família, para assistir um bom filme, para ir passear com a sua família, para vir à igreja, para ir à célula, para cuidar da casa, para visitar um parente, para fazer tudo que uma pessoa pode fazer. Agora, se eu não tenho uma boa gestão, se eu não sou um bom administrador, se eu não tenho equilíbrio nas minhas finanças, eu vou ter que trabalhar muito. Sabe aquelas pessoas que você pergunta para ela, e aí, como é que você está? Estou na correria. Vamos sábado lá, num churrasco? Não dá, vou fazer hora extra. Vamos domingo lá, não sei na onde? Não dá, eu tenho um bico para fazer. Aí o cara trabalha, faz hora extra e faz bico. Qual que é seu nome? Meu nome é trabalho. E seu sobrenome? Hora extra. E seu apelido? É bico. O cara só trabalha, só trabalha, só trabalha. Há algo errado em trabalhar? Não. Mas você concorda comigo que você precisa ter um tempo para a sua família? Senão você não consegue desfrutar de nada daquilo que eu citei antes. Não consegue comemorar o aniversário de casamento. Não consegue tirar férias. Eu conheço amigos meus, lá do trabalho, que estão há 10 anos sem tirar férias. Todo ano ele vende as férias dele. Você nunca tira férias? Não dá, eu estou enrolado. Eu comprei um negócio aí, agora tem que pagar, então vou vender minhas férias, porque eu preciso de mais dinheiro. Irmãos, não há casamento, não há família que resista isto por longo tempo. Não tem. A emergência existe. Há períodos da nossa casa que a gente vai ter que fazer um sacrifício, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para colocar em ordem lá as nossas finanças. Tem, eu já fiz isto, a minha esposa também já fez. Mas tem que ser um período curto. O deserto lá ele tem começo, meio e fim. Eu não posso viver 10 anos sem tirar férias. Qual foi a última vez que você tirou férias? Qual foi a última vez que você saiu para comemorar o aniversário de casamento? Qual foi a última vez que você saiu com seus filhos para dar um rolezinho lá no Parque do Carmo? Qual foi a última vez que você ficou dentro de casa, de boa, no fim de semana? Qual foi a última vez que você desfrutou dos recursos do teu trabalho? Sabe, queridos, isso são coisas importantes. Qual foi a última vez que sobrou dinheiro para você e você conseguiu fazer um novo curso? Você teve um recurso para investir na sua atualização acadêmica? Qual foi a última vez? Então nós precisamos ter este controle, queridos. Não deixe, sabe, você não foi chamado para trabalhar de segunda a segunda e não desfrutar das coisas boas que Deus te deu. Existem pessoas que a gente convida, vamos lá na célula. Não posso, estou trabalhando, mas você trabalha de que hora? Eu entro às 8 horas da manhã,
até às 17, aí depois eu tenho hora extra para fazer a semana inteira. E aí ele não consegue ir na célula, não é abençoado, não é acolhido. Está com problema no casamento, não tem amigos. Só tem amigo no trabalho, e lá é só reclamação, lá é só pressão, lá é só cobrança. E aí o cara volta estressado para casa, volta nervoso, e encontra a esposa estressada e nervosa dentro de casa, porque sempre está faltando alguma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Esses princípios são do reino de Deus. Há várias parábolas, vários versículos e capítulos que Jesus ensinou sobre a administração financeira. A parábola dos talentos, a quem tem mais foi dado. Por quê? Porque o cara administrou bem, aí Deus vai te dar ainda mais. Se você é uma pessoa generosa, uma pessoa que abençoa, uma pessoa que investe em vidas, em almas, na sua família, Deus vai te dar mais ainda, porque você sabe administrar. Deus não dá recurso para quem, ele, em vez de ser abençoado, ele é prejudicado. Ele se enrola todo, e deve para todo mundo, e perde amizade, porque pega emprestado e não consegue pagar. Isso é comum, queridos. Sabe, eu não vim aqui tacar pedra em você, não vim acusar você. Eu vim falar aqui de uma boa gestão financeira. Eu já estive no seu lugar. Teve uma época da minha vida, trabalhando na empresa que eu trabalho hoje. Eu não aguentava mais viajar todo dia para Louveira, 100 quilômetros para ir, 100 para voltar. Saía 5 horas da manhã, acordava 4h30, chegava em casa 9 horas da noite. Eu falei, Senhor, não dá, não aguento. Aí inventei de comprar uma loja de material de construção. Vendi o carro, vendi o apartamento, investimos na loja de material de construção. Aí coloquei alguém lá para cuidar. Só que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não tinha a formação que eu tenho hoje. Eu não soube administrar os meus recursos. O que aconteceu? Quebrou. Perdi apartamento, perdi casa, estava endividado no mercado. Foi aonde eu acordei para a vida. E a gente pegava todo o salário da minha esposa, todo o meu salário, investia lá, de uma maneira errada. Aí nós acordamos para a vida, oramos, buscamos a Deus e começamos, vamos nos livrar de tudo. Vamos vender tudo, vendemos tudo, trabalhamos, pagamos todos os fornecedores, começamos do zero. Começamos com o pouco que a gente tinha. Dá para comprar? A gente compra. Não dá para comprar? A gente não vai comprar. A gente precisa aprender a administrar o que é necessidade e o que é desejo. O desejo tem a hora certa para ser alcançado. A necessidade vem em primeiro lugar. É isso, e Deus vai nos abençoando. E a gente conquistou tudo de novo. A gente comprou apartamento de novo, a gente comprou casa de novo, carro de novo, e hoje a gente tem uma boa gestão financeira, a gente tem um equilíbrio financeiro. Não estou nadando no dinheiro, rasgando dinheiro, mas eu vivo à vontade. A gente vive à vontade, sem se preocupar. Sabe, hoje eu tenho tempo para ler um bom livro, hoje eu tenho recurso para fazer curso, estou estudando, estou me atualizando, estou fazendo outros cursos ligados a esta área de controladoria, que é o setor que eu trabalho. A minha esposa está fazendo outro curso de atualização na profissão dela. Mas por quê? Porque nós começamos do zero. Este ano, talvez você precise começar do zero. Comece, planeje de novo. Nós temos benefícios em ser bons administradores financeiros. Teve uma época da nossa vida que a minha filha queria, porque queria que a gente comprasse algo para ela. Aí eu peguei lá a planilha e mostrei para ela. Falei, filha, ó, daqui até o fim do ano, olha como estão todos os meses as nossas dívidas. Eu tenho calculado já, eu já tenho planilhado o que eu vou gastar daqui até o último mês do ano. As minhas despesas fixas. Água, luz, tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu já sei quanto eu vou gastar, eu já sei quanto eu ganho. E aí o que sobra, eu administro. E aí eu mostrei para ela, falei, filha, só em novembro vai dar para comprar isso para você.
Por que, pai, em novembro? Porque em novembro vem a primeira parcela do 13º. E aí vai sobrar o dinheirinho, e aí eu vou comprar para você. E ela ficou tranquila. Às vezes nossos filhos não entendem o tempo que nós estamos vivendo, e a gente não tem maturidade e discernimento para dividir com eles. Divida com tranquilidade, é lógico, sem pôr um peso, uma responsabilidade sobre os seus filhos, mas chame ele lá, explique para ele, divida com ele, fala, tal tempo eu vou comprar para você. Sabe, queridos, um planejamento, coloca o próximo para mim, por favor. Tem como colocar o próximo? Ah lá. Não, porque eu devo ter um planejamento, já falei porque é bíblico, o próximo. Benefícios de ter um bom planejamento e controle financeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre isto, ó. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e a torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Todos da nossa casa precisam ter a visão da nossa administração financeira. Todos da nossa casa precisam ter a visão dos seus projetos, dos seus sonhos. O que você quer alcançar este ano? A sua esposa precisa saber. O que o marido quer alcançar este ano? A esposa precisa saber. Os filhos precisam saber. Nós precisamos sonhar junto, todos estarem ligados na mesma visão. Um reino dividido, uma casa dividida não prospera. Eu não posso só sonhar com o meu crescimento e deixar a minha esposa para trás. Ela não pode sonhar com o crescimento dela e me deixar para trás. Nós precisamos sonhar juntos. Eu cooperar para o crescimento dela. Tantas vezes eu dei suporte para minha esposa, para que ela estudasse. Todas as vezes que eu preciso estudar, ela me dá suporte. Ela cuida da casa, cuida das filhas, para que eu estude. E a gente vai crescendo juntos. Ela sabe o quanto eu ganho. Nós não temos segredos. Tem marido, eu atendi um caso desse, que a esposa não sabia que o marido estava endividado. Quando ela descobriu, ele já estava no limite, estourado. Como a esposa vai ajudar se você não abre? Como o marido vai ajudar a esposa se ela não abrir, que tem sonhos, que quer estudar, que quer trabalhar? Invista na sua casa, cuide da sua casa, sonhe com a sua casa. Outro dia atendi um caso que o marido, por ser o único provedor, ele não queria dar nenhum dinheirinho para a esposa ir ao salão de cabeleireiro. Não, corta você a unha, se vira. Penteia aí você o cabelo, se vira. Não, meu irmão. Tomara que não tenha ninguém aqui, né, nesse cenário. Invista na sua esposa, invista no seu casamento. Ela trabalha, e se bobear, trabalha mais que você. Dona do lar, eu não queria ser dona do lar. Porque eu já ajudei muito a minha esposa e eu sei o quanto é duro você desengordurar um fogão. Sabe? Mas sonhe junto lá com a sua casa, faça projetos juntos. Quais são suas metas para este ano? Chama todo mundo lá e fala, vamos sonhar aqui. Por quê? O planejamento e o controle financeiro vai te mostrar qual a direção você precisa tomar. Não adianta. Se você não souber o quanto você ganha, o quanto você gasta, como que você vai conseguir planejar alguma coisa? Sabe o que acontece? Eu já fiz muitos planos e projetos. Eu não sabia se tinha recurso, eles não foram alcançados. Aí eu falei, Senhor, não respondeu minha oração. Aí a gente culpa a esposa, a gente culpa o marido, a gente culpa todo mundo. Que o sonho não foi alcançado, que não deu certo. Mas quem é o culpado? Sou eu. Eu sou um mau administrador das minhas finanças. Então, o primeiro benefício que um bom planejamento vai trazer para você é para tomar decisões. Você vai saber o que você pode e o que você não pode. Um bom planejamento financeiro, ele vai mostrar para você se você já está no período de conquistar os seus sonhos, ou se você ainda tem que ficar só ali, suprindo as suas necessidades. Eu e você, nós precisamos saber disso.
Qual é a necessidade da minha casa? Quitar todas as dívidas? O que aconteceu comigo? A gente quitou todas as dívidas. Comia 2 vezes pizza por semana. Passamos a comer 1 vez por mês pizza. E a gente foi enxugando. Qual era a minha necessidade? Qual era o meu planejamento financeiro? Pagar dívidas. Aí eu saí dessa fase e o meu planejamento financeiro agora começou a ser conquistar alguma coisa, fazer sonhos, atender alguns desejos. Não adianta eu querer alcançar desejos se primeiro eu não suprir as minhas necessidades. Comece por aí. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas primeiro, converse com a esposa, o que vamos fazer para sanar as nossas dívidas, zerar as nossas dívidas este ano. E depois você vai ter a cerejinha do bolo. Deus quer que você tenha a cereja do bolo. Deus quer que você consiga trocar de carro. Deus quer que você consiga fazer uma nova graduação. Mas primeiro, seja fiel no pouco. Supra as suas necessidades. Sabe, às vezes a gente planeja trocar de carro, a gente planeja fazer algo que, em vez de trazer bênção para dentro de casa, ele começa a prejudicar ainda mais a casa. Eu aconselhei um rapaz que ele queria fazer faculdade, porque ele viu todo mundo falando que tem que se atualizar, que tem que fazer faculdade. Aí eu falei, para que você vai fazer essa faculdade? Ah, porque eu quero. Eu falei, beleza, você tem direito, né? Você tem direito de fazer a faculdade. A empresa está pedindo? Não. Vamos lá, quanto você ganha? Quanto você gasta por mês? Você consegue pagar essa faculdade? Não. O que você vai fazer para pagar essa faculdade? Vou pegar um empréstimo. E para pagar esse empréstimo, eu vou fazer hora extra. Qual é o período da faculdade? 4 anos. Você vai viver 4 anos fazendo hora extra, pagando empréstimo, para fazer uma faculdade que o emprego não está te pedindo, só porque você quer? Ele falou sim. Eu falei, de que dia você vai na célula? Ah, eu não vou poder ir mais na célula, pastor. Talvez não vou nem no culto, não conta nem comigo, porque eu vou estar fazendo hora extra e bico. Estou dando um exemplo aqui, é real esse exemplo, tá? Não é invenção. Mas você percebe que ele serve para outras áreas da sua vida? Quero trocar de carro. Quero comprar um carro muito mais caro. Aguento pagar o IPVA? Eu aguento pôr ele no seguro? Eu aguento abastecer esse carro? Marcelo queria comprar uma Ferrari. Eu falei para ele, Ferrari faz 1 por 1. E é só gasolina pódio. Ele, não, deixa quieto. Não dá para abastecer, deixa quieto. Entende, irmãos? Estou dando exemplos aqui, esse é brincadeira. O Marcelo não falou nada. Eu tenho liberdade com ele porque conheço ele há anos, então brinco com ele. Esse é um exemplo. Mas a gente precisa avaliar. Você está na fase de adquirir desejo ou de suprir as suas necessidades. Então, quando você tem um bom planejamento financeiro, há uma promessa de multiplicação sobre a sua vida. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 19, 26. E ele respondeu, eu lhes digo, a quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Veja que Jesus, ele ensina sobre gestão financeira. A Bíblia fala sobre gestão financeira. É importantíssimo que você valorize isto, que este ano de 2024 você tenha sonhos, você tenha projetos, mas sonhe e projete com responsabilidade, com planejamento, de acordo com os princípios que a palavra ensina. Amém? Para encerrar aqui, quero deixar algumas dicas práticas para que você desenvolva aí o seu projeto financeiro. Põe o próximo para mim. Como fazer um orçamento? Como fazer o seu projeto financeiro? Primeiro, defina os seus objetivos. É necessidade ou é desejo?
Nunca, mas nunca planeje desejo antes de suprir as suas necessidades, antes de pôr em ordem a sua vida financeira. Vai chegar a hora de você alcançar os seus desejos, mas primeiro tem que suprir a necessidade. Segundo passo, saber o quanto você ganha, sua renda familiar. Terceiro, saber o quanto você vai gastar, despesa fixa e despesa variável. Despesa fixa é todas aquelas continhas que a gente paga todo santo mês, saindo ou não saindo de casa, chova ou faça sol, todo mês eu tenho aquela prestação para pagar. São despesas fixas. Variáveis são as outras coisas, roupa, brinquedo, sei lá o que você vai querer comprar, são despesas variáveis. Quarto passo, você vai descobrir o seu saldo. Eu vivo assim, queridos, olha, primeiro, eu pago tudo que eu tenho para pagar, fixo. O saldo, eu aplico nas despesas variáveis. Se der para comprar, a gente compra, se não der, a gente não compra. Ontem mesmo, a gente foi adquirir algumas coisas, porque nós estamos mudando de casa. Nós colocamos na ponta do lápis, a gente aguenta pagar até mais X todo mês, fora do que a gente já tem para pagar. E a gente comprou com tranquilidade. A gente sabe. No pior cenário da minha esposa, quando a gente faz a média, a renda familiar, ela é autônoma, trabalha por conta, então a gente avalia lá o pior mês do salário dela. É naquele que a gente vai trabalhar. Sabe, eu não avalio o melhor mês dela. Ah, no mês tal, ela ganhou lá 25 mil reais nesse mês. Ei, recebe, né, irmão? Amor? Recebe aí. 25 mil reais nesse mês. Aí você vai para a média. Quando você ganhou 25 mil reais? Nunca na minha vida toda, foi o primeiro mês. Então eu vou fazer sobre essa média. Qual é o seu pior cenário? É R$1.000 que você vai ganhar no mês? Faça o seu planejamento financeiro sobre o pior cenário. Você vai ter segurança. E aí você vai. O próximo, por favor. Próximo slide aí, a projeção. Onde fazer o orçamento? Já tinha adiantado para você. Ou faça num papel de pão, num caderno, no Excel, no aplicativo. Tem aplicativo aí de monte sobre gestão financeira, orçamento financeiro familiar. Mas olha, deixa eu dar umas dicas aqui. Você precisa, seja onde for, fazer o seu orçamento financeiro. Você precisa identificar despesa fixa, despesa variável, receita. Se você não consegue pagar hoje tudo que você tem que pagar com a sua receita, você precisa tentar aumentar a sua receita, sem prejudicar a sua família. Talvez seja por um tempo, igual eu e minha esposa fizemos. Beleza, vai fazer hora extra por um tempinho, para sanar ali, apagar um incêndio. Beleza, aumente a sua renda familiar. Por muito tempo não é saudável, não dá para aumentar a renda familiar. Corte despesa. Corte os lanchinhos, corte aquilo que é supérfluo, corte aquilo que dá para ficar sem, e vai diminuindo despesa, Aí as suas finanças começam a equilibrar. Outro ponto, nunca, mas nunca, use cartão de crédito para comprar os seus desejos. Cartão de crédito é uma bênção, para quem sabe e para quem é controlado. Para quem tem uma boa gestão financeira, o cartão de crédito é bênção, você usufrui lá das milhas, dos pontos. Mas se você não sabe quanto ganha, quanto vai gastar, se você tem várias parcelas no seu cartão de crédito, não sabe quanto vai ser o valor da fatura, ela demora, mas ela vai chegar. E quando ela chega, ela estoura a família inteira. Irmãos, se eu e você estamos neste nível, nós não podemos ter cartão de crédito. Por enquanto não podemos ter. Quebre ele, antes que ele quebre a sua casa. De Deus para a sua vida, quebre os cartões. Tem gente que tem 4 ou 5 cartões. É da Pernambucanas, Casas Bahia, do Oeste, do Carrefour, do Itaú, do Bradesco.
e acaba o limite de um, ele compra no outro, acaba o limite de um, ele compra no outro, aí quando chega a fatura, ele paga lá o mínimo, o rotativo, isto vira uma bola de neve, e a pessoa vive enforcado. Aí ele vai no cheque especial do limite do banco, para pagar o cartão, e aí, meu irmão, aí já era. Saia disso, quebre o seu cartão de crédito, é por um tempo. A hora que você aprender, a hora que você tiver uma boa administração financeira, ele será bênção para você. Ele vai ser um bom recurso para você. Amém, queridos? Tinha muita coisa para tratar com vocês. Eu vou deixar aí os slides, vou deixar a projeção lá da palavra, para vocês aí depois, se vocês quiserem dar uma lida. Mas o que Deus trouxe ao meu coração aqui, enquanto a gente louvava e orava. Deus é especialista em fazer milagres. Não há nada que Deus não possa fazer por você. A Bíblia diz, há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? E Ele mesmo responde, não. Não há nada impossível. Eu não sei a sua realidade, o momento que você está passando. Mas de uma coisa eu sei. Deus quer desembaraçar os seus caminhos. Deus quer endireitar a sua vida financeira. O que nós precisamos fazer é pôr em prática. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra do Senhor e pratica, ele está construindo toda a sua vida sobre a rocha. Virá o vento, virá a chuva, virá a tempestade, vai bater de frente com esta casa, e ela não vai cair. Olha só, queridos, preste atenção. Quem ouve a palavra e pratica, está isento de ter surpresas, desempregos, enfermidades, algo que precisa de um recurso financeiro? Não. A Bíblia diz, aquele que ouve e pratica, virão as tempestades, vai bater contra a sua casa, virá a chuva, virá os ventos, e vai bater de frente com a sua casa, mas a casa não vai cair. Por quê? Porque ele tem base, ele é praticante da palavra, ele tem fé, ele é um bom administrador. Aí está escrito também no mesmo capítulo, aquele que ouve e não pratica, é comparado ao tolo. Virão as mesmas chuvas, mesmos ventos, as mesmas tempestades, e grande será a queda da sua casa. Então, quando a gente vive de qualquer maneira, sem praticar, sem fazer um planejamento, sem crer na palavra de Deus, vai vivendo com a barriga, vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar e vida leva eu. Quando vier a dificuldade, vai me pegar desprevenido, e grande será a minha queda. Então esta palavra de Deus para mim e para o seu coração, é que este ano nós precisamos nos ajustar, precisamos corrigir o que está errado. Um bom planejamento financeiro começa reconhecendo o que está errado e começar a ajustar. Reúna a sua casa, reúna a sua família e converse. Coloque na ponta do lápis, coloque lá no caderno e faça seus sonhos, seus projetos, os seus alvos. E comece a orar. Senhor, como que eu vou pagar isto? Como que eu vou sair disso? Como eu aumento a minha renda? Como eu vou ter mais clientes? Como eu vou multiplicar os meus recursos? E tudo isto, Deus pode trazer ao seu coração. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que nós possamos enriquecer, ser prósperos, ser abençoados. A Bíblia diz, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, meu irmão, sonhe muito, planeje muito, mas de acordo com esses princípios que eu falei para você. Se você não levou em consideração, não quer pegar isso para o seu coração, lembre-se,
Deus quer que você tenha uma vida boa este ano. Se apegue a Deus. Deixe Deus cuidar da sua vida. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Amém? Quantos foram abençoados nesta manhã? Vamos orar então, vamos ficar de pé para orar, para a gente encerrar aqui a palavra.